Olá, seja bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo com notícias de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão de 140 pessoas envolvidas nas invasões, ataques aos prédios públicos em Brasília. Esse grupo de 140 presos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Em nota, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegou que a medida visa garantir a ordem pública e a efetividade das investigações. A legislação determina que uma prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica ou para não prejudicar as investigações e o processo. De acordo com Moraes, há evidências que esses presos cometeram 7 tipos de crimes, como associação criminosa, ameaça e perseguição, entre outros. O ministro decidiu ainda libertar outras 60 pessoas que foram detidas no dia dos atos. Eles foram liberados mediante a aplicação de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Eles também devem comparecer em juízo todas as segundas-feiras e terão os passaportes cancelados. E ainda falando de Brasília, Anderson Torres decidiu permanecer em silêncio em seu depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília sobre os ataques aos prédios dos 3 poderes, como a gente acabou de ver. O ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e também ex-ministro da Justiça está preso preventivamente desde o último sábado. Anderson Torres é suspeito de ser conivente e omisso diante dos atos de manifestantes radicais no dia 8 de janeiro, ocasião em que depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Torres foi exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia seguinte e está preso preventivamente desde sábado, quando retornou da viagem de férias com a família nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República afirmou que há indícios graves da atuação criminosa e elencou uma série de fatos apontando para uma aparente omissão, supostamente dolosa, intencional, das autoridades públicas e das forças policiais. O mandado de prisão preventiva contra Torres foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Logo após ter sido exonerado do cargo de secretário de Segurança, Anderson Torres publicou um pronunciamento pelo Twitter, dizendo que foi surpreendido pelas lamentáveis cenas em Brasília durante o seu 2º dia de férias. A Polícia Federal também encontrou na casa de Anderson Torres uma minuta para um decreto que tinha o objetivo de alterar o resultado das eleições presidenciais. Em sua defesa, o ex-ministro ressaltou que havia na casa dele uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. O Ministério da Justiça notificou a Americanas por impacto ao consumidor. A empresa, que anunciou um rombo de 20 bilhões de reais, tem prazo de 5 dias úteis para enviar esclarecimentos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou nesta terça-feira que notificou a Americanas para prestar esclarecimentos sobre as inconsistências contábeis dos 20 bilhões de reais. Em nota, a Senacom disse que quer entender quais os impactos imediatos da crise da companhia sobre os consumidores e as políticas e canais de solução de eventuais conflitos. A varejista, dona das marcas Lojas Americanas, Shoptime, Submarino e Americanas.com, tem prazo de 5 dias úteis para enviar esclarecimentos ou ficará sujeita a sanções. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo administrativo para investigar a divulgação pela Americanas de decisão judicial, que protege por 30 dias contra vencimento antecipado de dívidas. Com este, já são 5 processos abertos pelo regulador do mercado de capitais para investigar a varejista, depois que esta anunciou o rombo contábil de pelo menos 20 bilhões de reais.
E eu falo agora das notícias internacionais. 4 pessoas foram presas nesta quarta-feira pela polícia de Moscou, a capital da Rússia, próximas ao memorial que foi improvisado para homenagear as vítimas do bombardeio de Dnipro. De acordo com uma ONG que investiga o caso, a ação seria justamente uma tentativa de impedir as homenagens. A ONG OVD Info, especializada em monitorar a repressão política na Rússia, afirmou que policiais prenderam 2 pessoas que colocavam flores no local e outras 2 que estavam perto. De acordo com a ONG, os militantes do grupo nacionalista sérvio, que regularmente perturba as manifestações da oposição na Rússia, chamaram a polícia depois de comparecerem ao local. Nos últimos dias, um grupo de pessoas depositou flores e uma foto do prédio ao pé da estátua de uma poetisa ucraniana em Moscou, transformando o local em um memorial improvisado para os mortos em Dnipro. No bombardeio, ocorrido no sábado, pelo menos 45 pessoas morreram e 79 ficaram feridas, de acordo com o balanço mais recente. A Ucrânia acusa o exército russo de bombardear o prédio com um míssil antiaéreo supersônico, o que o Kremlin nega. A jornalista filipina Maria Ressa foi absolvida das acusações de sonegação de impostos. Defensores da liberdade de expressão acusam uma perseguição à vencedora do Prêmio Nobel. A jornalista dividiu o prêmio com o russo Dmitry Muratov em 2021 e ainda enfrenta outros 3 processos criminais, entre eles uma condenação por difamação, atualmente em apelação, pela qual ela pode pegar 7 anos de prisão. Estas acusações foram motivadas politicamente e foram inacreditáveis, um abuso descarado de poder destinado a impedir jornalistas de trabalhar. And meant to stop journalists from doing their jobs. Apesar da decisão, o futuro do Rappler, fundado por Ressa há mais de uma década, permanece incerto. O grupo enfrenta uma ordem de fechamento por supostamente violar uma proibição constitucional à propriedade estrangeira da mídia. Os problemas de Ressa e do Rappler começaram em 2016, quando o presidente filipino Rodrigo Duterte assumiu o poder e lançou a guerra contra as drogas, política que teve a legalidade questionada. A rede local ABS-CBN, também crítica do Duterte, perdeu a licença de transmissão, enquanto o Rappler enfrentou diversas acusações criminais, investigações e ataques online. A Organização Mundial do Turismo indicou que o número de turistas estrangeiros no mundo duplicou em 2022 e caminha para os patamares pré-pandemia. E esse crescimento se deve principalmente às flexibilizações das restrições sanitárias nos países, sobretudo na China. Vamos conferir. Boas notícias para o turismo mundial. O número de viajantes estrangeiros dobrou em 2022 e este ano se aproxima dos níveis pré-pandemia devido ao levantamento das restrições sanitárias. A Organização Mundial do Turismo, a OMT, apontou que mais de 900 milhões de pessoas fizeram viagens internacionais no ano passado, o dobro de 2021, embora esse número represente ainda 63% de 2019, ano anterior à pandemia de Covid. A agência da ONU afirmou que todas as regiões do mundo registraram aumentos. No Oriente Médio, as chegadas de turistas internacionais subiram para 83% dos números pré-pandêmicos. A Europa atingiu quase 80%, enquanto a África e a América recuperaram cerca de 65% dos visitantes. A recuperação foi menor na região da Ásia-Pacífico, que atingiu apenas 23% do nível pré-pandemia. Porém, foi a região que manteve mais restrições. De acordo com as projeções da OMT, a revitalização da indústria vai acelerar ainda mais em 2023, principalmente graças ao fim das restrições por parte da China às viagens ao exterior após 3 anos de bloqueio. A entidade enfatizou que há razões para otimismo, mas alertou que a recuperação total vai depender de outros fatores, como a evolução da guerra na Ucrânia e as elevadas taxas de inflação que afetam quase todo mundo. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!